Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon e nós estamos aqui em mais um Baseado em Fatos Surreais. Nós não estamos em mais um Baseado em Fatos Surreais, nós estamos no Baseado em Fatos Surreais, um especial com uma convidada incrível que vai se apresentar agora. Sou eu, a Carolina Nalon. Eu sou um pouco tímida, assim. Toquem as trombetas! Ela chegou! Ai, finalmente, gente. Não, imagina ansiosa. como é que a gente não tá aqui do outro lado, né? Eu trouxe meu livrinho pra ela poder autografar. Qual livro? Que eu ainda não escrevi. Não, mas o do Marshall, né? Porque daí... Cara, a galera pede pra autografar o livro do Marshall e fala, mas então... Caso vocês não sabem quem é esse maravilhoso Marshall Rosenberg, escreveu o livro Comunicação Não Violenta, ele que metodologizou Nossa, que palavra difícil pra você falar essa ferramenta de comunicação, que faz a gente ser mais feliz, mais alegre, faz a gente criar menos problema pra nós mesmos, não é mesmo? Se você não conhece, procura aí, Comunicação Não Violenta, CNV. Sim. Mas eu pensei se eu trazia ou o livro ou a minha girafinha. E aí eu fiquei pensando qual seria menos constrangedor. A girafinha. A bunda da girafinha. A bunda da girafa. Sim. Mas achei ele... Desculpa. Não. É que eu sempre penso quando a gente fala do Marshall, tipo, que eu nunca vou ter oportunidade de conhecê-lo, afinal de contas ele já morreu, né? Uhum. E o quanto que esse cara transformou a minha vida. E ele nem faz ideia. Tipo, a minha vida inteira transformada, assim, porque... Por conta da CNV, porque eu decidi fazer isso no meu trabalho, não é louco? Talvez ele nem saiba. Talvez ele saiba. Se você estiver aí, Marshall, nos dê um sinal. Puta, para, meu. Eu não quero esse tipo de contato, eu quero que ele fique em paz, tranquilo, cumpriu a missão dele, tá? Sheili, conta pros nossos ouvintes como é que funciona o Baseado em Fatos Surreais. Aqui no Baseado em Fatos Surreais, nós contamos a sua história em primeira pessoa, como se tivesse acontecido com a gente. Eu, a Marcela, nossas convidadas. Então você pode mandar aquela sua história. Sabe aquela história que ninguém vai acreditar? Você fala, meu Deus, se eu contar, ninguém acredita nessa história. De tão surreal que ela foi, manda essa história pra gente no nosso e-mail, bfsurreais@gmail.com, e a gente vai recebê-la com o maior amor. Pode mandar em áudio, pode mandar em texto, pode mandar como você quiser. Até em desenho. A gente conta aqui, até em desenho. Com laranjas, você pode fazer um vídeo, explicar pra gente a história que a gente conta aqui. E é assim que funciona o Baseado em Fatos Surreais. De maneira anônima, né? Mantendo a sua identidade secreta. Ninguém sabe. Aliás, a gente conta umas histórias aqui no Baseado em Fatos Surreais, vocês até conhecem as pessoas. Ixi, se eu te contar, menina. Mas não vou contar, você vai ter que imaginar quem será que é dona dessa história. Exatamente. Vamos pro caso da semana? Vamos lá. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Essa história aconteceu, eu tinha 20 anos e é até bem difícil enviar ela pra vocês, porque demorou pra eu entender o que aconteceu, mas parece que quanto mais eu me expresso em relação a ela, alguma coisa melhora em mim. Então eu tinha 20 anos, eu tinha acabado de entrar para as Forças Armadas, que era um grande sonho da minha vida, assim. Eu queria falar, eu sou mulher e militar. E aí... Tinha alguém da sua família que já era militar? Não tinha ninguém da minha família. Era uma coisa minha, assim, uma que eu tinha colocado na minha cabeça e tinha decidido. Que bacana. E aí eu tava lá, super feliz, e de vez em quando tinham essas festas, né, militares. O pessoal de lá. E aí eu levei um cara, que eu prefiro chamar ele de cara, que era um cara que eu tava saindo, que tava legal, saí com ele e tal. E a gente foi pra festa, a gente dançou, a gente se beijou, todo mundo viu que eu tava com ele, né? Era tipo uma escola. Como assim uma escola? Você tava estudando ainda, tipo, ou é uma academia? Eu já tava lá dentro já. Eu já podia dizer que eu era militar. E aí a gente tava na festa, tal, dançando, e eu pensei, nossa, eu vou embora, a gente pode namorar hoje, tá gostoso aqui, né? Uhum. Só que daí na saída, eu tava esperando ele pra sair, ele voltou lá pra dentro da festa,
E de repente, na hora que ele voltou pra gente ir embora, ele começou a me puxar pra dentro do banheiro masculino. E me puxar com força. Eu falei, não, eu não quero, não quero aqui, eu não quero fazer nada aqui. Eu tô no meio da festa com a galera, menina de 20 anos. Ele queria te agarrar no banheiro. Ele queria que a gente transasse ali mesmo, mas eu não queria, porque a gente tava no meio da festa. Todo mundo ia ver, eu não queria. Isso era a minha intimidade, eu queria ir pra casa com ele. E vocês estavam saindo pra isso, né? Exato, não tem porquê fazer isso ali, entendeu? Ele era militar também, a gente sabe que isso não é um ato imoral, né? Tipo, não, imagina, e nem se eu não tivesse num contexto de festa militar, eu não ia querer. E ele começou a me puxar, e eu comecei a falar não. Na hora que ele me empurrou até na porta do banheiro, eu comecei a gritar que eu não queria. Gritar. Não quero. As pessoas viram eu gritando. As pessoas não fizeram nada. Ele me empurrou pra dentro do banheiro. Eu tava bêbada, então eu tava mais sem força ainda. Ele já tem mais força do que eu. Até um negócio de falar. E aí ele me levou lá pra dentro. Hoje eu entendo que ele me estuprou, né? Na hora eu pensei, a gente tá transando aqui, que merda. Eu deixei ele fazer o que ele queria. Não senti prazer nenhum com aquilo. E eu gritava, às vezes. E aí, no meio do negócio, um segurança chegou e tirou nós dois. O segurança foi forte o suficiente pra conseguir puxar ele, me puxar. E aí ele foi embora. E logo em seguida, eu tive que responder por isso. Então teve lá um julgamento. Aí eram homens, obviamente, né? Um júri de homens militares pra eu contar o que tinha acontecido. E eu fiquei presa. Como assim? Presa por 10 dias por ato imoral. Então, você imagina uma mulher que acabou de chegar ali, né? Realizando o sonho da vida de estar numa Forças Armadas, estar numa festa. Um cara que você quer ficar, sim, te obriga a transar ali numa festa, e eu que sou presa. E as pessoas me viram gritando. E mesmo assim eu fui julgada de puta, de vadia, de promíscua. E não tinha testemunha, só você foi, tipo, esse tribunal, esse julgamento foi só com você. Só comigo. Com ele não. Comigo. Então, aí ele também faz parte ele também é militar. Ele também foi julgado, aí ele ficou 8 dias preso. Ah, tá. Porque a responsável pela situação toda é você, claro. Olha a diferença, né? E, eu sei que, tipo, isso, pelos próximos 2 anos, assim, lá dentro eu ficava sendo lembrada que eu era essa puta, essa promíscua, né? As pessoas, se percebia no olhar das pessoas, no jeito das pessoas de falar. Dentro do ambiente militar você deve ter virado, tipo, um nada, né? Porque nada, mulher, muito... né? Eu já era mulher lá dentro. Já não esperam que você esteja lá, né? Já não gostam da sua presença, digamos. Muita gente não atura bem a presença das mulheres. Diz que respeita, diz que quer, né? Mas acham que mas é que a mulher, ela não... É isso, né? Ou ela é praticamente um homem lá dentro, né? E assexual, assim... Ou ela vai ser vista como esse objeto de prazer e vai ser hipersexualizada e aí não vai ser respeitada. E no meu caso, não é nem que eu queria ser isso. Eu não queria, né? E aí por 2 anos foi acontecendo isso comigo. E na época eu achava que eu merecia isso, sabe? Porque eu não tinha ainda uma cabeça que entendia o feminismo. Eu ainda não... Sei lá, mesmo eu tendo tido uma mãe super forte, assim, que era uma mulher super forte, eu tinha muito da cultura machista dentro da minha cabeça ainda. E você acreditava que a culpa era sua e que você era responsável. Que de certa forma eu tava ali porque eu quis, entende? Mesmo ele sendo muito mais forte do que eu, mesmo eu tendo falado não, e mesmo assim ele continuado. Demorou 8 anos depois dessa história, pra eu finalmente entender, não é não. Então demorou 8 anos desse episódio pra eu entender que eu tinha sido estuprada.
Porque até então eu achava que, sei lá, foi uma coisa que aconteceu comigo, eu queria esconder essa história. Quando eu começava a namorar alguém, eu ficava pensando, será que essa pessoa vai descobrir esse meu passado promíscuo? Entendeu? De mulher que vai lá e dá na festa pro cara. Pra uma pessoa que eu escondia, eu tentava esconder ao máximo, mas era muito difícil ali pelo ambiente que eu convivia de, entendeu? Alguém ia falar. Se eu ficasse com qualquer pessoa, principalmente ali dentro, alguém ia falar. Se eu saísse, entendeu? Eu vivia com esse medo, assim. Então foi péssimo, assim. E eu acho que o mais surreal disso é primeiro, eu ter sido presa por um ato imoral. Né? E eu fico pensando assim, realmente esse negócio de quem é culpado é a vítima, né? Sim. E isso acontece até hoje com várias mulheres e é muito surreal. Isso é um absurdo. E a minha prisão ter durado mais até do que a dele. É muito surreal. E muito provavelmente ninguém nunca mais ficou falando que ele tinha feito alguma coisa errada, né? Ele não continuou sendo julgado pelas pessoas que do depois grupo. Você virou a puta, vagabunda, que provocou, entendeu? Tipo, você carregou esse estigma durante muito tempo. Ele provavelmente nem deve se lembrar, mas ele é militar até hoje, né? E você não? Eu não, e era o grande sonho da minha vida, assim. Grande isso sonho. Que foi o gatilho pra você não? Pra Com você certeza. Sair? Que lá você ia ser sempre vista. Sempre, eu não queria não ia conseguir, mais. Sei lá, os cargos, as coisas, não tinha como fazer uma carreira mais. Não dava. Como que eu ia subir, né? Dentro de uma estrutura que é extremamente... Ela teria que ser renovada por completo, e não vai ser, né? Mas assim, era o meu grande sonho, sabe? Eu tinha um verdadeiro amor por aquilo. Mas hoje, assim, hoje passou, eu entendi o que aconteceu, né, comigo, eu sei que eu não tenho culpa alguma, eu sei que foi uma coisa surreal, injusta. E hoje eu sou uma mulher melhor, mais forte. Hoje eu pinto, então, quadros, eu trabalho, né, sou artista. Nossa, mudou totalmente. Mudou totalmente. Foi por uma coisa muito mais sutil, muito mais do feminino, mas também de muita força, assim. Que é o que me dá uma estrutura emocional forte. Nossa, velho. Nossa, que me dá uma estrutura emocional. Nervoso, gente. Tô até fraca, assim, tremendo por dentro, sabe? Assim, é foda. Na hora que vocês me mandaram a história, pensei, nossa, pesada essa, né? Deixa eu ler a outra. Acho que eu vou contar a outra. Fiquei assim, mas aí não me saía essa história da cabeça. Eu fiquei, né, o tempo todo falei, vou ter que contar essa, né? Foi essa que ficou, assim. Foi induzido. Eu vi os outros, né, baseado em fatos reais, os outros podcasts, falei, vai ser delícia, a gente vai falar de uma putaria doida que aconteceu com alguém, né? Nossa, só que não. Só que outro tipo de surreal, mas acho que é importante também, né? E essa história, especialmente, assim, quando eu conheci a dona dessa história, que ela mandou essa história pra gente, ela nunca tinha contado pra ninguém essa história. Foi a primeira vez que ela falou essa história. Nossa, meu Deus. E, né, depois de 8 anos ela contou essa história. E hoje ela realmente tá muito bem. Ela não só saiu das Forças Armadas, como foi morar em outro país, porque ela achou que isso ia ajudar ela a esquecer. Só que aí quando ela chegou lá no outro país, ela só conseguia pensar nisso. Ela falou, eu vou fugir de tudo isso. Não adianta. E quando ela chegou lá, ela não conseguiu. Não adianta. E foi quando ela começou a trabalhar essas questões e a conversar sobre isso, né? E mandou a história, e agora ela fala sobre isso. Daí contou pra família, ela nunca tinha contado pra família. Então imagina, o grande sonho dela, ela desiste, a família não tinha entendido o que tinha acontecido. Então, e eu percebo que pessoas que têm ainda um pensamento bem machista, bem enraizado, que é a grande maioria dos homens e uma boa parte de mulheres também, infelizmente, não conseguem entender que uma coisa dessas pode ter esse efeito tão profundo e devastador na vida de uma mulher. Né? É muito louco como as pessoas não conseguem entender isso. Alguém pode pensar, nossa, mas ele só agarrou ela no banheiro. Qual o problema, né? Ela já tava saindo com ele mesmo, qual o problema? Mas se você já foi abusado de alguma forma, mesmo que não tenha tido... rasgou minha calça. Se liga isso. Vocês ouviram o barulho? Eu fui fazer perna de índio. Puta que merda, eu adoro essa calça. Ainda bem que você entrou na academia, né?
Nossa, tá duro o negócio aqui, meu. Meu Deus. Só pra dar alguma coisa. Nossa, velho, eu esgotei aqui embaixo. Acontece. Vamos tomar. Nem lembro mais onde eu tava. Nós falamos, se você passou por algo assim... Exato. E eu passei por uma parada meio assim, eu escrevi no meu blog um texto faz alguns anos, assim, e meu, imagina, o cara nem chegou a encostar em mim, mas o medo que eu senti, sabe? Então eu fico pensando, cara, se você foi uma mulher que ficava com o cara, que confiava nesse cara, e aí você foi julgada por toda uma organização, uma instituição, que era o seu sonho de vida fazer parte, pô, sabe? Eu acho que realmente quando a gente não entende histórias assim, é porque a gente tá vivendo uma crise de empatia, porque, né, de não entender mesmo como é a realidade das mulheres. De preferir. Às vezes eu acho que o terror é tão grande de lidar com essas histórias que a gente prefere fingir que não tá entendendo. Eu realmente acho que as pessoas conseguem entender, mas elas preferem imediatamente ou desconfiar da vítima, ou não sei o que, já fiz vídeo sobre isso também, porque é mais fácil ignorar que isso existe do que aceitar que existiu, porque aí parece que eu tenho que fazer algo a respeito. Pode e é muito mesmo. duro, sabe? Eu acho que tem um lugar aí de eu prefiro ignorar do que pensar no que eu poderia fazer melhor pra não incentivar esse tipo de coisa. Sim, sim. Vamos voltar à programação normal. Não tão normal agora, né? Muito obrigada a você que compartilhou sua história com a Sheili. Esse programa só existe porque a gente recebe essas histórias maravilhosas dessas pessoas incríveis. E são maravilhosas porque a gente tem essa oportunidade de conversar sobre esses assuntos. E a gente precisa falar sobre eles. Precisa mudar essa situação. Se você quer compartilhar uma história com a gente, manda para bfsurreais@gmail.com. Obrigada a você, ouvinte, que tá aí do outro lado, a todos os nossos novos ouvintes. Obrigada, Carol, pela oportunidade. Obrigada, meninas. Adorei. Tem muita coisa pra falar, Sheili. Eu esqueci todas as coisas agora. Eu fiquei nervosa, porque ela assinou meu livro, eu fiquei nervosa, entendeu? Ai, meu Deus, o que eu tenho pra falar? Não, a gente tem que contar que você pode apoiar o Baseado em Fatos Reais no apoia.se/bfsurreais. A gente tem que contar que a gente tá no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas pra ouvir. O que mais que a gente pode contar? A gente tem muita coisa pra contar, não? Que a gente ama vocês. Que a gente se ama. Vamos ser mais empáticos, gente. Vamos estudar comunicação não violenta. Quer fazer seu jabá? Quer fazer seu jabá? Eu quero, Claro, né? Se vocês querem ouvir mais a voz da Carol, ver a Carol, onde a gente tem vídeos encontra. ótimos. Sim, aí eu disponibilizo permanentemente um curso de comunicação não violenta gratuito, que é um curso pequeno, né? São 2 vídeos, no www.caminhodacomunicacão.com.br. E o nome da minha empresa é Instituto Thier. Lá também dá pra encontrar umas coisinhas. Então, pra, como diz a Sheili, arranjar menos problema pra sua própria vida. E eu já fiz o curso, assim, tem o curso gratuito, e se você quiser ir mais profundamente nesse caminho, compreender mais, tem o curso, que é um curso online e presencial, muito legal. Eu vou fazer o jabá, porque eu recomendo para todo mundo! Né? É um investimento em você mesmo muito bom, assim, porque a gente... É uma ferramenta. Quando você entende a comunicação não violenta, você fala, nossa, como é que eu não tive isso na escola, gente? Eu quero aplicar agora. Então, vale a pena. Assim, o curso presencial é muito legal. Ai, que bom. Eu sou suspeita, né? Eu amo o curso presencial, que eu mais gosto de fazer de trabalho na vida. É isso. Obrigada a todos vocês e até o próximo Baseado em Fatos Reais. Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.